Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala, pessoal! A minha convidada veio de longe. Ela é mais que especial. Neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga, ela já atende muitos casos, né? É uma pessoa muito rica, né? Não só no conteúdo, mas como ser humano. Ela traz muita alegria. Leninha Wagner, obrigado, Leninha, por ter vindo de tão longe. Eu que agradeço. É uma honra para mim, é uma alegria enorme estar aqui com você, partilhando conhecimento, aprendendo com você, com as suas experiências de vida. É sempre uma alegria celebrar a sua presença na minha vida. Como você me ensinou, né? Tem pessoas que a gente atura e tem pessoas que a gente festeja, celebra, né? Amigo profissional, né? Amigo de profissão, tratando de pessoas com diversos casos, dependência química, depressão, ansiedade, enfim, todo esse manejo que a gente faz nas doenças emocionais, psicológicas e psiquiátricas que, infelizmente, hoje ganhou volume e contorno dentro da sociedade. Eu estava atendendo um brasileiro lá nos Estados Unidos, na Flórida, e ele estava no consumo de drogas e ele tem um caso... um histórico bem complicado de internações, de anos de consumo policial, né? Teve, né, viu pessoas sendo mortas, né? Teve que trabalhar na rua como polícia, né? Lá em São Paulo. E aí ele foi morar na Flórida e eu peguei um caso bem comprometido. Ele estava bem comprometido e no consumo não conseguia ficar um dia sem consumir. Então, se você precisa de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. É muito importante pedir ajuda. @terapeuta Sandro Barros. Vai no meu Instagram, vai no Instagram da Leninha, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui, que é Leninha Wagner ou Substância Singular. Tem várias fotos minhas com a Leninha na rede social. Então, assim, você seguindo a gente, você vai aproveitar os conteúdos e pedir ajuda para você, ou para aquele vizinho, ou para algum familiar. Mas aí, atendendo ele, a esposa me ligou, falou: Sandro, só em acompanhar seu Instagram, eu já estou melhor. Eu já estou entendendo que eu preciso mudar, não é só ele. Eu preciso mudar o meu comportamento com ele. Se eu acusar, julgar e condenar, ele vai consumir mais droga, né? Então, se eu estou querendo tirar ele desse consumo, eu preciso mudar o meu comportamento. E o seu Instagram, você passa isso, né? Que o familiar precisa se tratar, são várias reuniões, Naranon, amor exigente, eles precisam saber o tom de voz que fala com o paciente, né? Que no caso o familiar ou dependente químico, e o que fala, como fala. E aí ela falou: não, poxa, eu vou arrumar um jeito dele ser atendido por você. A gente criou uma estratégia e ele gostou muito de mim. Hoje ele está mais de um ano limpo, ele não conseguia ficar um dia. E aí ele pegava as drogas e consumia todo dia. E hoje ele passou de um ano limpo. Aí ela passou uma mensagem para mim: Sandro, você para mim é uma dose de esperança. Quando ela passou isso para mim, eu tive essa ideia, fazendo esse trocadilho, né? Uma dose não é de álcool, não é de droga, é de esperança. E quem não precisa de uma dose de esperança? A faxineira, o professor, o jogador de futebol, todos nós, todas as profissões, todos os seres humanos precisam, sim, diariamente de uma dose de esperança. Seja bem-vinda, vamos falar sobre tudo aqui, né? E no final, vamos dar uma dose de esperança. Então, você é do Sul. Sim, eu nasci em Florianópolis, mas vim bem novinha aqui para o Rio e vivi a minha vida inteira na Barra da Tijuca. Então eu costumo brincar que eu não sou carioca, mas o meu amor pelo Rio é da gema. Eu sou uma cataroca. Fico um pouco lá em Florianópolis, um pouco no Rio de Janeiro, morando mesmo, e viajando pelo Brasil, como você já me acompanhou em alguns lugares, a trabalho. Porque, infelizmente, os problemas da ordem do mental, do psicológico, do emocional não encontram limites, barreiras, gênero, sexo, nem idade. A gente está vivendo num contexto das cidades grandes, na dinâmica de um ritmo que está desumano e está todo mundo adoecendo. Se a psicologia, na época em que eu fui cursar, era tida como a profissão do futuro, hoje, o futuro chegou. E nós já estamos, daqui para diante,
está tendo a revolução do envelhecimento. Eu faço parte disso, né? Sim. O Estatuto do Idoso é a partir dos 60 anos. Mas o pessoal, para além dos 60, está inaugurando uma nova dimensão do viver. A gente está no gerúndio aí, vivendo, construindo uma nova maneira de viver. Porém, por mais que se tenha mais capital estético e até um tanto mais de saúde física, o adoecimento mental e emocional está muito grande e é preciso cuidar, porque, gente, sem saúde mental não há saúde alguma. Eu quero entender como que a pessoa, né, ela protege casa, carro, a conta bancária, mas não protege a saúde mental. É interessantíssimo, né, esse assunto, porque a gente atende, né, todos os tipos de pessoa, todas as classes sociais, né, e você percebe que as pessoas, elas não, parece que elas não cuidam como deveriam cuidar da saúde mental. O esgotamento emocional, a pessoa só percebe quando já está super esgotada, né, não consegue perceber com antecedência. Como que a neurociência lida com isso, né? Porque você é neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga e psicanalista. Mais alguma que eu esqueci, né? Tem cursos aí no meio do caminho, né? Com especializações. Dependência química também fez, também. Né? E como que a pessoa se percebe, né? Porque se a pessoa consegue entender como que funciona a sua mente, ela consegue identificar com mais facilidade os gatilhos. Eu sei que se eu for para boate, eu vou ter gatilhos, então eu evito ir para boate, porque lá foi onde eu consumi, né, droga. Agora, o cérebro às vezes quer te levar para boate, né? Não sei se ele quer, né? Na verdade, nós seres humanos, a gente vive num contexto de buscar sempre o prazer e fugir da dor. Porém, no uso, por exemplo, de substâncias psicoativas, a pessoa cola o prazer na dor, porque há uma dor ali, né? É uma situação crônica, recorrente, por uso de substâncias psicoativas, que no dependente químico, ele causa ali uma injúria, por exemplo, no sistema de recompensa do cérebro. Então, se nós formos analisar, todos nós nascemos com o gene da dependência. Porque pensa comigo, é preciso de 2 para fazer 1. Sim. 1 carrega 2. Então a gente está o tempo todo ali na esfera do olhar do outro, precisando do outro, e isso cria situações emocionais. A gente já nasce, portanto, dependente do oxigênio que a gente respira, da água que a gente bebe, do alimento, e a pior das dependências, a gente nasce dependente do outro. Então sair desse contexto, criar saúde mental para pensar sobre isso e não trazer uma situação de compulsão. Quando o nosso cérebro é feito, o primeiro osso no corpo humano é o osso esfenoide. É em formato de quase semelhante a uma asa de borboleta e ele é a base do cérebro, está ali no tronco encefálico, é o primeiro osso do ser humano. Sobre ele são construídos 3 andares do nosso cérebro. Isso de uma forma bem sucinta e simples, né? Tem o nosso tronco encefálico, que é um cérebro reptiliano, digamos assim, que roda um programa, é o funcionamento do corpo. Tanto é que a ansiedade está ali, é o sistema de alarme do cérebro, né? Luta ou fuga. Na patologia disso... Simpático, parasimpático? Isso, para entender, o simpático acelera e o parasimpático para o simpático, né? Então essa questão de dilatar a pupila, contrair a pupila, respiração, tudo isso está ali no nosso tronco encefálico e está muito ligado à ansiedade. Depois a gente tem um segundo cérebro, que pertence ao sistema límbico, onde a gente tem a modulação emocional e todos nós, por mais que alguém possa me dizer, mas eu sou extremamente racional. Não, antes de sermos racionais, somos animais mamíferos, portanto, extremamente emocionais. A última parte a se formar no nosso cérebro é o lobo pré-frontal. Toda essa parte aqui, que normalmente a gente chama de testa, digamos assim, tanto é que nós partilhamos 98,7% do nosso DNA com os primatas.
com chimpanzé principalmente. Mas olha o tamanho da testa de um primata e olha o nosso, né? Então toda essa parte é responsável por funções executivas e ela só vai ficar pronta entre 20, hoje a gente esticou um pouquinho mais, 23, talvez até 25 anos, pronta para ser usada. Mas para isso precisa de consciência emocional, inteligência emocional, maturidade emocional. Toda essa parte que nós chamamos de funções executivas, elas modulam muito o nosso comportamento, o controle do impulso, as compulsões, a leitura do cenário que você está inserido, a tomada de decisão, a interpretação, usando filtros emocionais mais limpos e saudáveis para interpretar o mundo, o cenário em que estamos e o outro. E nós somos o resultado de interações extremamente complexas, porque nós somos o resultado de todos que estiveram antes de nós, quer dizer, a gente tem ali... De passados, só. Sim, uma carga de herança neurobiológica, né, genética. Reprodução de comportamento. Né? Sim, o cenário que você está inserido, o clima. Para você ter uma ideia, eu fico muito em Florianópolis e um tanto aqui no Rio. O clima influencia no comportamento das pessoas, no tipo de roupa. Carioca fala com todo mundo, carioca quer rua. Os cenários que nós temos no Rio e o clima são super agradáveis, né? Para construir um comboio social, interações. E isso também distrai muito nós de nós mesmos. A gente fica nas interações sociais e aí na dinâmica relacional somos induzidos e levados até a comportamentos que não queremos. E como eu falei, o prazer é diferente da felicidade. Quando alguém, por exemplo, faz uso de cocaína, ele derrama no cérebro uma cascata de dopamina. Sim. E o cérebro naturalmente não conseguiria produzir isso num período tão curto. Você, por exemplo, está cursando, eu acompanho isso desde o início, né? Legal, Fui uma incentivadora da sua Verdade. faculdade de psicologia, mas você vai levar 5 anos para terminar o curso e obter o diploma. Isso é felicidade. O tempo que você está levando para conquistar esse diploma é algo para a vida. É perene, não é perecível. Fica com você até o fim. O conhecimento e a titularidade que você vai ter. Uma pessoa, quando faz uso de substância psicoativa, é instantâneo e imediato, mas dura também de forma instantânea e imediata. Eu brinco que é miojo. Ferveu, 3 minutos, está pronto, acabou. E aí ele vai ganhando tolerância em reagir com essa quantidade de dopamina. O cérebro passa a não fabricar mais, porque é antinatural, toda aquela dopamina que ele recebe, fica preguiçoso, o cérebro é extremamente plástico, né? A neuroplasticidade está aí para nos ensinar isso. Então ele fica usando cada vez mais para obter cada vez menos de prazer, até chegar numa overdose. É que, na verdade, como eu já falei anteriormente, nós buscamos o prazer o tempo todo e fugimos da dor. E o dependente químico, ele não percebe quando ele cola o prazer na dor. Então, quando ele está naquela crise de abstinência e que tem reações, toda a emoção, ela provoca uma reação fisiológica. Sim. Então, quando ele está na crise de abstinência, é claro que ele chega até a sentir dor física. Até porque a dor emocional, ela é sentida e interpretada pelo cérebro no mesmo lugar da dor física, no giro do símbolo basal. Então, acredite quando alguém está sofrendo por um luto concreto ou subjetivo, perdeu o emprego, terminou um casamento de anos. Um paciente meu perdeu a perna, né? Sim, a dor física, ela é igual à dor emocional. Quando a pessoa está sofrendo emocionalmente, coloca a mão no peito e diz: eu não consigo respirar. Acredite que aquilo é verdade. A interpretação do cérebro é a mesma. Então, na crise de abstinência, a pessoa sente dor emocional e física. Sim. Então, naquele momento, qual é a única solução que ela encontra? Usar novamente para parar de sentir aquilo. E qual é o problema? É usar novamente. Então, lidar com essa oscilação de usar e querer parar, todo dependente químico na sua trajetória, raras as exceções, mas por via de regra, a recaída vai fazer parte do processo. Então, ter uma rede de apoio e, principalmente, não só medicar e terapeutizar o dependente, mas também o codependente.
Sim. Porque ele também está adoecido. A né? família, né? Eu penso que o sucesso é uma construção coletiva. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar qualquer pessoa no manejo de qualquer doença mental, emocional, psicológica, às vezes até orgânica, física mesmo. Quando a gente pensa que um dependente químico ele foi deformando o caráter, porque ele foi trazendo para ele um comportamento que não era tido como algo dentro das condutas sociáveis, né? Que permeiam a nossa sociedade. Então, o desvio de conduta causa a deformação de caráter. Quando você atravessa, vai permeando as camadas humanas, a física, ele vai ter muitos problemas respiratórios, muscular, cardiovascular, ele vai ter uma série de comprometimentos físicos, ele vai ter comprometimentos emocionais, ansiedade, depressão, quando a droga às vezes entra e ele usa uma outra droga, um energético com maconha, com álcool, ele fica no elevador emocional, né? Um comando diz que é para ele ficar eufórico. No entanto, ele usa uma outra substância, o próprio álcool, ele entra euforizante, mas no dia seguinte ele é um depressor do sistema nervoso central. No dia seguinte a pessoa está deprimida, não só fisiologicamente, moralmente, a ressaca moral vem, a ressaca financeira vem, a ressaca social vem, é uma série de ressacas, né? Mas ele também tem perdas cognitivas, porque afeta, por exemplo, o hipocampo, que é responsável não só pela manutenção da sua memória, principalmente anterógrada, retrógrada, né? Mas também do aprendizado, para você formar novas memórias. Então essa pessoa foi se comprometendo no seu funcionamento, no modelo mais ecológico de ver o ser humano, ele foi se comprometendo em suas camadas. Ele foi matizando e atravessando tudo e adoecendo o seu comportamento. A perspectiva de se ver sóbrio, eu costumo dizer que felicidade é só um intervalo de tempo entre um problema e outro. Tenha competência de ser feliz quando você resolve alguma coisa. Ativa seu sistema de recompensa, de gratificação. Não tem prêmio nem castigo, tem consequências. Sim. Porém, a gente não pode romantizar e achar que eu posso tudo na minha vida. Sim. Volto a dizer, o sucesso é uma construção coletiva. Eu preciso do outro, dos outros, das minhas interações, da minha família, dos meus laços afetivos. Mais caro, o ser humano ele tem 2 tipos de relacionamento. A relação sujeito-objeto. Eu faço uso disso de qualquer maneira. Está a meu bel prazer. Quando eu me relaciono sujeito, a dinâmica é rica, mas também muito mais desafiadora para fazer dar certo. Então a perspectiva de se ver em sociedade sóbrio, atravessando todas as etapas do ciclo vital e os problemas que advêm dessas travessias, principalmente na adolescência, aonde começa geralmente o enfrentamento das questões, é o primeiro momento de solidão. Uma criança ela nunca fica só, tem sempre um adulto responsável cuidando dela. O pré-adolescente começa a ensaiar pequenas inserções com o time, o grupo, a turma, né? Mas é o adolescente que faz isso. E quando ele é rejeitado ou sofre bullying, que é algo que vem acontecendo bastante, e é o primeiro momento que ele se vê só. E na solidão de si, ele pode cavar no buraco. Mas tem que ter a perspectiva que a mesma energia e força que eu usei para cavar, eu posso usar para começar a subir. O movimento é o mesmo, só trocando a polaridade da força. Se eu tive força e competência, porque todo adolescente, jovem adulto, ou até um adulto, que bebe pela primeira vez, fuma pela primeira vez, usa droga pela primeira vez, lícita ou ilícita, o organismo dele, o nosso corpo é inteligente e vai reagir, vai querer colocar para fora. Vai ter náusea, né? Vai ter que sair. Mas ele treina para consumir. Vai ter que começar a treinar para deixar de consumir. Eu não consigo, é mais forte do que eu. E a minha pergunta é, que eu que moro em você, que é mais forte que você? Existe um eu mais forte que a gente? Sim. E é esse eu que a gente acessa e traz para ele essa força, porém em construção. Sim.
não em destruição, numa força motora e motriz que impulsione novamente a reconstrução da vida. E volto a dizer, o outro é importante. Não adianta a gente romantizar e achar que pode tudo. Sim. É preciso grupo de apoio, é preciso do terapeuta, do médico, do psiquiatra, do psicólogo, da família, dos amigos. É preciso uma equipe multidisciplinar. Não há nada mais contagioso do que o humor. Quando a gente chega perto de alguém reclamando, esbravejando, isso é altamente contagioso. Porém, se a gente chega num modo, numa métrica de fala, numa prosódia, numa emoção, exatamente, da mesma forma você impacta o outro, porque praticamente 80% da mensagem que a gente leva está muito mais na forma em que se diz do que exatamente o que se diz. A partir do momento que nós estamos em harmonia conosco, felizes, alegres, contentes, realizados, buscando nas práticas do dia a dia hábitos saudáveis, comportamento, esse nível de felicidade é que nos traz saúde e harmonia para a vida, né? Eu costumo dizer que é relativamente simples, mas simples não é sinônimo de fácil. Todo mundo precisa de uma mão na vida, né? Sim. E você sabe que a saúde está na mão. Quando eu falo dos 5 passos, o que a gente precisa para ter uma vida saudável? É simples. Não é fácil, não é tarefa fácil, porque é uma repetição diária. Sono fisiológico e noturno, não é farmacológico, não é diurno. Que consolida a memória, tudo. Sim, o líquido encefalorraquidiano passa pelo seu cérebro, limpando os metabólicos que a gente produz diariamente, enfim, consolidando memória, fazendo a gente sonhar, que é uma atividade onde se exige muito dos recursos do nosso cérebro. Por isso que nas clínicas tem horário para dormir. Sim. Então, sono fisiológico e noturno. Até porque a gente é regido pelo ciclo circadiano das 24 horas e a gente fabrica melatonina durante o dia, na luz do dia. Ela entra na corrente sanguínea à noite. A gente fabrica endorfina, serotonina principalmente, no amanhecer, na madrugada, e ela vai entrar em contato com a corrente sanguínea diante da luz do sol. Então é muito importante, porque a neuroquímica fabricada pelo cérebro, ela não fica no cérebro, ela vai para a corrente sanguínea, né? Por isso que o estresse crônico, a ansiedade, ela deixa a gente adoecido, porque é o nível de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Cortisol coloca a gente para baixo quando a gente acorda, né? Deixa a gente muito agitado, né? Para baixo com os pensamentos de preguiça. Aí depois, no decorrer do dia, eu percebi isso. Num atendimento, um paciente falou isso para mim. Falou, eu acordo com cortisol lá em cima, eu acordo assim, falo, pô, tanta coisa para fazer, já esgotado. Aí no decorrer do dia vai diluindo e aí ele vai melhorando. A serotonina é muito importante para a gente ligar a máquina do cérebro e funcionar. Então, sono fisiológico e noturno, alimentação saudável. Olha só, eu coloquei o sono em primeiro lugar. Não é à toa, né? Eu posso ficar 3 dias, uma semana até comendo mal, mas se eu passar 3 dias em insônia, com privação do sono, vai me alterar o humor, a ansiedade, a irritabilidade, a memória, a localização espacial. O sono é responsável por tudo isso. Então, sono fisiológico e noturno, alimentação balanceada. Na hora certa, né? Alimentação na hora certa, né? A atividade física, o design do nosso corpo, ele é muito inteligente. A gente é todo articulado justamente porque tem essa função, a atividade física. O esporte libera dopamina, serotonina. Endorfina. Uma pessoa endorfinada, ela não sente dor. Sim, entendi. Regula muito nessa sensação de dor no organismo. O esporte libera o que a droga libera, mas em quantidades menores, né? E tem ali o esforço, né? Você corre 10 quilômetros e você tem aquela sensação boa. O problema é que um pino de cocaína te dá isso, né? Mas depois traz todas as consequências. A facilidade com que você obtém aquele prazer, ela não está ali manifestando a dificuldade e o sofrimento, a dificuldade de sair. A conta chega cara, né? Exatamente. Você pede um suco, chega um sushi.
Falando ainda da mão, É. sono, alimentação, Ação. atividade física, trabalho e estudo. Os adolescentes me dizem, mas eu só estudo, vou trabalhar. Você pode retirar a mesa ou colocar a mesa, lavar uma louça, limpar o seu quarto, tirar o lixo. Tem adulto que me diz, mas eu só trabalho, não tenho tempo para estudar. Vai assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música. Por isso que nas clínicas tem laboterapia, né? Sim, é importantíssimo, né? Se A sentir música, por digno. exemplo, ela nos leva a lugares que os nossos pés jamais tocariam. Um lugar emocional. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Ela te leva para lugares gigantes, Mas longe. faz né? registros emocionais. Quando você estiver num momento muito ruim da vida, não ouça música ruim, porque cada vez que você ouvir aquela música Vai lembrar. de dor, de sofrimento, você vai ser transportado numa onda emocional para aquele lugar. Porque o cérebro é associativo, né? Associa, Exatamente, né? ele vai formando memória, né? E por último, né, nessa mão em que eu falei, lazer. Isso que a gente está fazendo, conversas, troca de informações, estar com pessoas que você não tenha que Cria tolerar, laços, né? Cria laços. suportar e sim celebrar o momento e o encontro. Isso é vida, né? Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. A administração de tempo talvez seja o maior desafio, porque todo mundo está muito na rede social, nada contra, porque é uma ferramenta. Sim. Você não tem faca na sua casa? Sim. Tem, né? Então a gente não pode ter medo de usar uma ferramenta. O telefone celular, a última coisa que a gente faz é ligar para alguém, né? Ele é extremamente sedutor, envolvente. A inteligência artificial, o algoritmo, ele te leva, traz para você tudo que você quer consumir ali. E a retirada do corpo das relações está adoecendo todo mundo. A troca da energia, da presença física nossa na vida do outro é de extrema importância. Nós somos um ser relacional. Aliás, a gente é um paradoxo. Influencia e influenciado o tempo todo. Sim, é uma troca. Quando a gente diz indivíduo social, olha que paradoxo. Quando eu digo indivíduo, essa palavra significa não divisível. Eu sou inteira em mim mesmo, mas eu não me basto. Eu preciso me relacionar para trocar. A gente está na grande corrente humana. Quem soltar o primeiro elo fica só. E só não se consegue nada. Por mais que as pessoas hoje, todo mundo tem muita facilidade de ser famoso na rede social, coisa que na minha geração não acontecia. Nós olhávamos pela tela da TV
os Eu famosos. sou dessa geração também, com 19 anos não tinha internet. Não existia nada disso. Eu tinha 19 anos, eu sou de 73, nos anos 90. Mas essa ruptura da realidade em que nós vivíamos, o cérebro ainda está se adaptando. Nós somos muito mais primitivos do que pensamos ser. Quando a gente fala de gestão de tempo, o tempo é o recurso mais democrático, porque 30 minutos para mim é o mesmo tempo para você. 60 minutos em qualquer lugar desse planeta é 1 hora para todo mundo. Então, a maneira como a gente usa esse recurso, que é finito. Sim. E aí a gente pode pensar que foi o tempo, é até a lenda do Cronos, né? É o deus do tempo. O tempo nos dá a vida, precisa de 9 meses para nós sermos feitos. Mas tal qual na mitologia grega, o tempo devora os seus filhos. O tempo é que nos come, nos retira daqui. Então a gente tem um tempo para nascer e todos nós caminhamos para a finitude. O que tem depois do nascimento e antes da morte? Vida. Essa vida é o que? Tempo. Tempo é um recurso finito que a gente gasta de maneira irresponsável. Saber utilizar o tempo a nosso favor, o dia tem 24 horas. Se minimamente, de forma inteligente, a gente formar bloco de 8 horas, 3 blocos de 8, dá para dormir, estudar, trabalhar e se divertir. Leninha, você tem uma experiência de casos clínicos gigante também, né? Você atende aí de 10 a 11 pessoas por dia. Mais. Né? Mas, Quantas pessoas por semana? olha, eu atendo todo dia das 8 da manhã às 9 da noite. Explica a sua rotina aí pra Às gente. vezes não consigo ter horário de almoço, dou muita entrevista, Sim. tenho programa de rádio. Então a minha dinâmica, assim, administração de tempo é a minha especialidade. Conheço você já há bastante tempo, né, Sandro? Sei dos seus desafios, quantas vezes você renasceu. Verdade. E às vezes é necessário isso que você falou. Tá mais na cara que nariz, mas eu não Óbvio. vejo o meu nariz. Eu preciso desfocar para me ver. É isso que a gente faz em terapia. Você funciona como o ego auxiliar do outro. É um outro eu fora de mim que me acompanha e faz com que eu me veja. Então o terapeuta, ele ouve você, entende você e explica você para você mesmo, fazendo com que você utilize os seus recursos cognitivos, emocionais e de tempo para que você comece a fazer um confronto seu com você mesmo e comece a administrar o tempo criando uma agenda funcional. Não existe gente normal, né? Mas existe gente funcional e gente disfuncional. E o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Às vezes é tão óbvio, mas você não fala, mas não é óbvio para outra pessoa. Mas aí está no inconsciente, nós somos regidos pelo inconsciente. Quando você tem um ego auxiliar, um terapeuta fora de você, ele age trazendo isso para a sua consciência. Eu brinco que o caminho da vida é extremamente desigual, ele é muito acidentado. E às vezes a gente caminha por vales profundos, mas também pode subir montanhas, né? Você sabe que eu tive internada com câncer durante bastante tempo e eu venci isso. Continuo que venceu o câncer. Não é qualquer um que vence o câncer, não. Ó, se você precisar de ajuda, pede ajuda. Você que está passando por isso, que a Leninha está passando, vai no Instagram dela, @terapeuta Sandro Barros e @da Leninha, substância singular, é isso? Substância Eu singular. confundo esse nome. E Leninha Wagner. Os dois Doutora Instagrams. Leni Espírito Santo Wagner. Então, assim, ou também me chama que eu passo o Instagram dela, mas é importante, porque às vezes tem pessoas do outro lado que estão vivendo isso e estão precisando escutar ele. A humanidade é frágil, a nossa condição humana é extremamente frágil e a gente precisa do outro em diversos momentos da nossa vida. Sinalizar isso, reconhecer, é o primeiro passo. Os 12 passos, o primeiro é reconhecer. Reconhecer a aceitação, né? Se render. Exatamente. E como que foi que você descobriu isso? Como você reagiu? Como você fez essa manobra emocional, né? Porque não foi só isso, né? Foi uma manobra assim gigante, porque foram vários contextos na mesma hora, né? Como que foi esse? Isso me trouxe uma lição. Eu entendi que nós precisamos identificar o nosso maior medo, porque a gente realiza ele. Meu marido sofreu um acidente muito grave, você acompanhou, né? Aqui no Rio, em 2015, ele era perito, doutor em
engenharia civil, estava fazendo uma perícia numa obra, a obra ruiu, ele caiu do 4º andar, você acompanhou tudo isso. E dali para diante, eu assumi a responsabilidade. Eu era a responsável financeira, emocional, pela minha família inteira. E eu tinha muito receio de perder a minha saúde e não poder cuidar dele. Em 2020, ele foi a óbito, dia 19 de dezembro de 2020, e no dia 20 ele foi enterrado lá em Florianópolis, no jazigo da minha família. Dia 28, eu fui internada às pressas. Fui levada para o hospital, meio-dia mais ou menos, meio-dia do dia 28 de dezembro de 2020. E fui já diagnosticada e fiz a cirurgia na manhã do dia seguinte. Então eu aprendi, não deu tempo de pensar, mas eu aprendi que primeiro a gente tem que ter motivadores, propósitos, pessoas tão importantes na nossa vida por quem vale a pena viver. Sua mãe, né? Meus filhos, minha mãe, meus amigos, meus amigos. Passou por vários lutos, né? Porque perdeu o cachorro também, né? Nesse ínter o cachorro. Que é um luto, né? Sim. Que é um filho praticamente, sim, né? Sim. E a minha mãe foi diagnosticada com câncer nesse sua mesmo mãe, período. Né? E nesse mesmo período teve que lidar com os filhos que também tinham acabado de perder o pai. Né? E foi que força, né? Essa força aí você se reinventou naquela hora, não teve nem tempo de pensar. É pular de paraquedas e tem que criar uma forma de criar o paraquedas durante o pulo do avião, né? Trocar o pneu com o carro em movimento. É isso. Mas essa resiliência, eu acho que todos os inícios, eles são muito motivadores. Agora, perseverança é para os vitoriosos, porque no meio do caminho você tem que perseverar. Quando a gente usa... A língua portuguesa ela é muito rica, e eu gosto muito de entender a etimologia das palavras. Quando a gente coloca esse prefixo nas palavras per, você está potencializando uma ação. Perseverar, persistir, é mais do que insistir. Perfeito é mais do que feito. Quando a gente ama, qual é a grande sacada do amor? É doar. Lacan dizia que amar é dar a alguém aquilo que não se tem, para quem nem sabe que precisa, né? Então, amar é doar. Potencializar o amor é doar e perdoar. Então, às vezes, a gente tem que perdoar a vida, o destino, os outros, e o maior perdão e o mais difícil, a nós mesmos. Esse é o mais desafiador. Perdoar os outros ainda vai, tem pessoas que têm dificuldade, não é fácil, mas perdoar você mesmo é um desafio gigantesco. Porque quando você está aborrecido com alguém, magoado com alguém, com raiva de alguém, você se retira da vida daquela pessoa, você corta aquela pessoa da sua vida. Mas como é que você se abandona? Onde você vai, você está. Você está com você o tempo todo. A sua alteridade, a consciência de si está o tempo todo com você. Então, é importante a terapia, a psicologia, ela nos leva a lugares que nós já passamos, para a gente vivenciar aquela emoção, ressignificando. É um fato histórico. Aquilo aconteceu. No caso de dependência química, você, infelizmente, fez uso de substância psicoativa, criou ali uma dependência. Mas você pôde se perdoar, ir lá naquele momento, pedir perdão à sua mãe, separação, ser perdoado, né? por ela. Exatamente. Mãe, um beijinho. Dona Sandra. Sandra, um beijo pra você. Todo mundo ama minha mãe. Eu fiz a reparação, né? Faço até hoje. Às vezes eu fico 5 horas no salão com ela. Aí eu penso assim, ela me esperou por 20 anos. O que são 5 horas? E aí eu fico feliz da vida. O pessoal até nem entende, né? Que filho é esse tão paciente esperando a mãe, mas não sabe do contexto. É interessante o que você falou sobre isso tudo que você viveu, né? Meus sentimentos, realmente, eu te conheço antes dessa situação, te conheço já há muitos anos. Mas eu tenho vocação para a felicidade, você sabe disso. Não, você deu a volta por cima, hoje, né? Você superou essa situação, né? Mas assim, viveu o luto, né? Que viveu o luto, porque as pessoas às vezes, eu pego pacientes que às vezes perde entes queridos e não vive o luto, vai viver o luto 5 anos depois.
né? Não vive o luto na hora. Sim. Né? Não Mas sei é se importante atravessar as não fases. sei se é fuga, né? Mas assim, tem pessoas que não vivem o luto. É importante viver o luto, né? E os lutos, falando em luto, tem luto de perder um animal, Sim. tem um luto de perder algum ente querido, mas também existe tipos de luto de uma separação. Ontem foi Dia dos Namorados. Você deixou uma mensagem, gostaria que você falasse sobre essa mensagem. Eu achei linda a mensagem. E quando a pessoa termina um namoro, também é um luto. É um luto subjetivo, né? Qual foi a mensagem que você passou? Sobre ontem eu falei, na verdade, Dia dos Namorados. Né? Dia dos Namorados, né? Dia de comemorar, de celebrar o amor. Eu acho que é o mais próximo que a gente chega de Deus, quando um homem e uma mulher se juntam e criam uma outra vida, né? Param de ser o eu, que tem tanta liberdade, muito prazer e pouca felicidade. O nós, quando a gente cria o nós, a gente ganha mais resistência, força e motivação para as conquistas da vida, mesmo perdendo um pouco da liberdade. E eu falei ontem sobre as características de um relacionamento saudável, porque é importante que o amor, porque amor é cura, mas também é loucura. Então o amor, ele pode ser vivido de uma maneira saudável. Quando a gente tem, por exemplo, o compartilhamento de sonhos, quando a gente tem um parceiro, fica mais fácil realizar. Quando a gente partilha não só da intimidade física, que é muito boa, muito bem-vinda, mas da intimidade emocional. Quando a gente usa de uma comunicação empática, honesta, verdadeira, quando a gente trabalha em prol do crescimento contínuo desse casal, sem perder a chance de manter a nossa identidade, de manter os recursos da energia que a gente usa também para os nossos projetos pessoais. Então, é um eu que virou nós, mas que não pode nunca virar um nó, uma trama que pode se desfazer. Entendi. Quando a gente perde alguém num divórcio ou numa morte, não importa, a pessoa vive um luto, respeitar a dor, talvez até na morte concreta, os outros tenham mais empatia de receber a sua dor, o seu choro, sim. Consolar você. Quando há um divórcio e uma das partes continua amando e desejando, querendo o outro, é sempre uma dor talvez até maior e não recebe muitas vezes a empatia dos outros. Ver o seu amor com outra ou com outro sendo feliz e continuando a vida é uma dor muito grande que exige respeito e muitas vezes tratamento. E você foi casada há quantos anos? Você entende do assunto? Muitos anos entendo do assunto. Eu acho que o casamento é a maior empresa que a gente abre na vida. Eu sempre tive o meu marido como um sócio para a vida. A minha empresa deu muito certo. Foram quantos anos? Há muito tempo, né? Não vamos falar de idade. 30 anos, né? Mais de 30? Sim. Caraca. Então foi... Muita experiência. Muita experiência. Um PhD, né? De um relacionamento feliz. Mas, claro, que precisou de muito treino, de muita compreensão, de inteligência emocional. Quando eu falo da tríade emocional, que é a sua consciência emocional. O que eu estou sentindo? Às vezes a pessoa parece que está irritada, mas ela está com fome. Parece que ela está deprimida, ela está com sono, cansada. Então, ter a consciência do que está sentindo, consciência emocional. Inteligência emocional, da onde está vindo isso? Eu estou irritada porque eu estou com fome, por que eu não parei para comer, administrei mal o meu dia? Inteligência emocional, maturidade emocional. O que eu faço com isso que eu estou sentindo e que o outro muitas vezes não pode ser culpabilizado, responsabilizado por esse meu sentimento que é momentâneo e que eu tenho que aprender a dar conta disso. Então essa é uma tríade que eu gosto de trabalhar em terapia. A primeira grande tríade que eu trabalho é autoconhecimento. Tem gente que não sabe quem é. Poxa, depois, autoimagem. Tem gente que tem distorção da autoimagem. E isso compromete a terceira grande dimensão humana, autoestima. O valor que eu me dou. Eu digo que a gente gosta de gente que gosta de si mesmo. Sim. Nada é mais sedutor e envolvente do que o auto-amor. E a terapia ela nos coloca no centro de tudo isso. Freud já dizia, qual é a sua participação na desordem da qual você se queixa? O quanto você participa
dessa desorganização da sua vida. Quando você começa a falar, geralmente o início da terapia é a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. É sempre culpabilizando, e não estou dizendo que não tenha problemas, é claro, a estrutura do psiquismo está sendo feita ali na primeira Marcas infância. psíquicas, né? Sim. Fraturas emocionais. Sim, engramas cerebrais, quer dizer, a gente muitas vezes é marcado por uma cena, às vezes as pessoas esperam separar quando os filhos são pequenininhos ou quando estão muito grandes por algum motivo. Pense que seus filhos, no momento pré-verbal, eles sentem, mas eles não sabem. Então eles são marcados, o corpo fica todo marcado pelaquela emoção de assistir brigas. É a cena que marca o nosso corpo, o nosso psiquismo, a nossa alma, e fica ali um engrama, um registro, um marcador emocional no cérebro, e ele não tem como expressar, como falar. A terapia entra como um lugar de elaboração, um espaço para que você fale de forma consciente tudo aquilo que habita o seu recalque. O recalque é o lugar da memória, como se fosse um armário cheio de roupa que a pessoa empurrou tudo e ela fica ali segurando a porta. Num dado momento ela não tem mais força, relaxa, a porta abre, tudo é jogado sobre ela. Então ela começa a ter na terapia um espaço de fala e elaboração dessas suas singularidades, desse conjunto de idiosincrasias que diz que o Sandro é o Sandro, que a Leninha é a Leninha. Nós somos seres muito singulares, tem a nossa alteridade e a maneira como a gente manifesta O isso. DNA, né? Na palavra. É na palavra que a gente tira de nós essas marcas. E a comunicação, ela tem uma dimensão para além da linguagem. Quando a gente comunica usando o corpo, usando a linguagem corporal, usando a voz, o poder da emoção que carrega, e o nosso interlocutor, o terapeuta, o psicólogo, está ali recebendo, ressignificando aquilo conosco e trazendo uma emoção para agora, para o momento que eu vivo. Naquela época você não poderia fazer mais do que uma criança de 5, 6 anos fazia, mas agora você já tem recurso do tempo sobre você, a sua emoção está mais amadurecida, você tem recurso cognitivo, emocional, de tempo, de informação intelectual para dar conta do momento em que você está. Não precisa ficar ressoando essa memória negativa o tempo todo sofrendo. Eu gostaria para pedir para a produção aí, produção, coloca aí a medalha que eu recebi com a Leninha na ONU, que a gente viveu esse momento aí, e a gente foi conhecido como anjo de luz, que leva luz para as pessoas, é o que a gente faz na terapia, mostra para elas o caminho da luz, é tipo um farol de caminhão, Então coloca aí sobre a ONU, A ONU. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu estou muito feliz, eu estou recebendo a premiação da medalha da ONU com a doutora Leninha, neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga, e ela trabalha com muita vontade de resgatar as pessoas, ama o que faz. Parabéns por essa medalha, Leninha. Parabéns para você também, Sandro. Eu acompanho o Sandro há muitos anos e o Sandro é um caso de sucesso único na minha carreira e tenho certeza que é modelo inspiracional para muitas pessoas. Juntos a gente está sempre trabalhando e resgatando vidas. Uma parceria de trabalho que sempre deu certo. Emoção, minha mãe junto, estava o Danilinho lá também, maneiro, a gente recebeu aquela medalha, que foi muito significativa, Sim, uma homenagem a ONU, e tanto, Caraca. Um reconhecimento. Quem diria, Eu fico vendo anos no consumo, hoje recebendo uma medalha dessa como um reconhecimento, do que a gente faz. Isso é felicidade. É muito importante. Você não está mais no prazer, e sim na conquista perene e não perecível. O que é dependência química para você, Leninha? Dentro da neurociência, a dependência química é uma condição crônica, recorrente, mesmo sabendo que as consequências são muito deletérias, mas é crônica,
recorrente de uso de substância psicoativa, que vai alterando toda a estrutura neural e toda a circuitaria neural, porque envolve também neurotransmissores, né? Principalmente dopamina. A cocaína, por exemplo, ela simula muito a dopamina, inibe, por exemplo, a produção e a reabsorção. Então, muitas vezes ela acelera uma produção e inibe outra, que é o controle que a gente tem. Então é isso que é a dependência química, é a pessoa de tanto usar, corromper, injuriar as estruturas cerebrais, principalmente essas que eu citei, o sistema de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens. Tolerância. Isso. E o lobo pré-frontal, o hipocampo, junto com toda a circuitaria, as sinapses e, consequentemente, através disso, vai comprometer a liberação, a fabricação, a reabsorção, a inibição de neurotransmissores que são mensageiros químicos cerebrais. Existe uma coisa que nós chamamos de psicopatologia dual. São pessoas que são portadoras, às vezes até um neurodivergente, alguém que é portador de um TDAH que não foi diagnosticado nem tratado, não foi manejado, conduzido. Ou alguém que tem superdotação também, altas habilidades, ou que está dentro do espectro do TEA, do transtorno do espectro autista. Às vezes, na falta de adequação social, a falta do desenvolvimento de habilidades sociais nessa geração de agora, que é tudo tão intenso, rápido, imediato, que não trabalham com frustração. Antigamente, quando eu queria assistir Vila Sésamo, eu tinha que esperar o dia, tinha que esperar as propagandas. Hoje você joga no YouTube e você maratona o que você quiser de filmes, séries e tudo mais. Então ninguém está mais trabalhando com frustração, time, espera, recompensa do cérebro por aquilo, né? Então às vezes é portador de um transtorno, de uma síndrome, de uma doença. Você tomar remédio, né? Que não foi diagnosticado, não foi manejado, conduzido, tratado. Na inadequação, busca pelo quê? Droga para anestesiar essas emoções negativas. Os sentimentos também. Exatamente. E aí começa uma psicopatologia dual. Ele tinha alguma coisa, foi para as drogas e aí desenvolveu uma outra ainda. Comorbidades, né? Comorbidades, porque a dependência química é considerada uma doença e ela vai aumentando potencialmente. Progressiva e fatal. Às vezes a pessoa só tinha o TDAH. No uso da droga, ela desenvolveu bipolaridade. Então é importante. E quais são as características da dependência química? Negação, manipulação, projeção, mentira. Sim, mentira, então, é um traço, a pessoa vira praticamente um mitomaníaco, né? Porque a mentira está sempre no comportamento dela. Agora é importante os pais perceberem, porque a família próxima, droga longe. Família longe, a droga se aproxima. Quanto mais próximo da família, mais longe das drogas. Então é muito importante os pais começarem a perceber mudança de comportamento. Mudança de comportamento. É importante ter um amor exigente. Sim. A primeira figura de autoridade que as crianças precisam reconhecer não é autoritarismo, autoridade. A criança quando nasce, ela não tem rotina. Quem instala a rotina para ela é a mãe, para ela aprender o horário de mamar, do banho, trocar a fralda, escovar os dentes, dormir, estudar. Logo lá no início, depois. E a criança ela precisa de rotina. E os períodos, né, de idade, né? Sim, a demanda de cada fase, né? Porque o cérebro, quando ele sabe o que vem depois, a criança pergunta, e depois? O que vem depois? Tá chegando? Tá chegando, né? Então é importante porque baixa o nível de ansiedade. Sim. Como a gente está vivendo num mundo de muito estímulo ansiogênico, estressor, por conta de aplicativos e jogos e TV e o telefone em si. Já tem uma doença, nonomania, não sei. Nomofobia. Sim. Pessoas na internet o tempo todo. Então que é o medo de ficar desconectada, do carregador não carregar, de ficar sem o Wi-Fi, de não poder acessar a internet. Fica nervoso, fica irritado. Nomofobia, sim. Né? Briga com a mãe. Na terapia, a gente trata justamente tudo o que é imaterial, invisível, subjetivo. A gente está tratando emoção,
sentimento, para depois chegar no comportamento. Porque tudo que é invisível, imaterial, subjetivo, é o que cria a nossa realidade. Essa caneca que você mandou fazer, muito bonita, por sinal, ela foi pensada, ela foi idealizada, ela foi uma ideia na cabeça de alguém, até mandar executar. Então é muito importante que a gente tenha encadeamento de ideias, que a gente se perceba, se veja. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, na dinâmica relacional familiar, nas relações parentais, muitas vezes as filhas têm muito problema com as mães. E elas ainda não são mães, adolescentes, jovens adultos, e agora está cada vez mais... Rebeldes. Optar em não exercer a maternidade, né? Então, muitas vezes elas dizem... ou ao contrário também, a mãe fala, né, quando a filha traz uma reclamação do namoradinho, da escola, do bullying. Eu, no seu lugar, faria isso. Na minha época não era assim, né? Pode ser qualquer pessoa que diga para você, Sandro, eu, no seu lugar, já trazendo uma crítica, eu não faria assim. Por favor, faça por você, no seu lugar, o melhor que você puder fazer. Desde que o outro faça no lugar dele o que ele pode fazer. Respeita o lugar dele, o cenário dele atual, né, que é diferente do seu, né? Personalidade, identidade, alteridade, consciência de si, singularidade. A gente precisa mexer naquilo que a gente pode, em nós mesmos. A nossa dificuldade em modificar. Eu penso que é muito difícil mesmo. É difícil a gente mudar. A gente pode melhorar ou piorar, dentro daquilo que a gente é. Só que para piorar, basta não fazer nada. A gente vai calcificando, cristalizando, gerando um fóssil de comportamentos que muitas vezes não são bem-vindos. Sim, verdade. Melhorar dá muito trabalho. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, para você, Leninha, e quero deixar uma dose de esperança. Eu quero saber qual é a dose de esperança que você pode olhar para a câmera e desejar para as pessoas uma dose de esperança. Qual é a dose que você, como Leninha, né, com todo esse seu repertório, com toda essa sua vivência de vida, pode deixar para as pessoas que estão te assistindo? A vida às vezes dói, aperta, né? E traz um pouquinho de desafio para a gente. Mas é para caber mais recheio na alma humana e a gente se tornar uma pessoa muito mais interessante. Pessoas que têm vaidade de si, no capital humano e espiritual, são pessoas cheias de recheio de vida, pessoas que vale a pena a gente estar para celebrar um momento com essa pessoa. Então a vida vale muito a pena, apesar de todos os desafios que a gente encontra. Recomece, você pode se reinventar. Isso aí. Pessoal, a minha dose de esperança é sobre sobriedade e positividade. Um beijo no seu coração. Até mais.